Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso talk show Pílulas de Sanidade. Hoje estamos com o nosso último episódio com o nosso querido Diácono Vitor Hugo. Boa noite, Boa Diácono. noite, Giovanni. Hoje nós vamos falar um pouco sobre metafísica. Você deve estar se perguntando o que é isso, né? Pois bem, eu já te digo, é a ciência mais elevada, uma das ciências naturais mais elevadas que existe. E justamente, Diácono, né, pela metafísica ser uma das ciências mais elevadas, ela é porque elas partem dos primeiros princípios e vai até as últimas causas, né? Enquanto as outras ciências particulares, como por exemplo a psicologia, parte de princípios já dados pelas outras ciências e não chega até as últimas causas, mas chega até as causas mais imediatas, digamos assim, né? Por isso que a metafísica é a ciência, uma das ciências mais elevadas. Então, assim, aproveitando que o senhor é um super fã da metafísica, explique-nos um pouco mais sobre o que é essa ciência e como que ela interfere na psicologia, né? É importante fazer algumas distinções, né? A gente até em off aqui falava um pouco sobre psicologia, e psicologia, né, assim como eu falei no bloco passado, quando a gente falava da filosofia, muitas vezes as pessoas têm uma visão um pouco equivocada, né, tanto da psicologia quanto da filosofia. Não digo equivocada, mas não enxerga todo o panorama que poderia ser visto. Então, a filosofia, hoje a gente vê muitas vezes como uma ciência particular a mais, como se fosse, você é professor de física, você é professor de química, professor de biologia, não, sou professor de filosofia. Como se fosse uma cátedra a mais dentre as muitas, quando na verdade vimos que os grandes cientistas da história da humanidade eram todos filósofos, né? Aí vem amor à sabedoria. Então, isso é a filosofia. E a metafísica é a filosofia primeira, é a filosofia por excelência. É aquela ciência que perfaz completamente a definição de filosofia, né? Que é justamente a ciência última de todas as coisas. Então, é a definição mais ampla, então tudo seria metafísica. Né? Só que, ao mesmo tempo, tudo não é metafísica. Né? Nós temos as outras matérias. E qual que seria a diferença? A diferença é justamente o olhar, porque nós, em filosofia, né, estudamos como objeto formal. Simplesmente para que fique claro para quem está ouvindo e não está habituado a esses termos, né? É difícil ser didático, mas vamos tentar. Diziam que a didática é a caridade do filósofo, né? Então vamos tentar fazer-nos compreender. O objeto formal é o ponto de vista pelo qual um cientista olha para o objeto material da sua ciência. Então, por exemplo, a vida, o fenômeno da vida. Né? Quem estuda a vida? Bom, uma série de profissões, de ciências. Por exemplo, médico. Né? Por exemplo, não sei, também nutricionista, biologia, o biólogo, ou nutricionista, ou professor de educação física, ou o filósofo também, por que não? Esse mesmo fenômeno pode ser estudado por várias ciências. Só que o que diferencia justamente uma ciência da outra? É o enfoque com que eu olho para esse objeto. No caso do médico, ele vai olhar para essa vida com o objetivo de mantê-la e de curá-la de alguma eventual enfermidade. O biólogo, por exemplo, não, vai ser para contemplá-la, estudá-la, descrevê-la e por aí vai. E o filósofo vai olhar para a vida para buscar as suas causas últimas, as suas razões mais profundas. Causa última ou causa primeira também eu posso dizer. Isso pode ser feito em todas as áreas, inclusive na psicologia. Você perguntou o link, né, entre a metafísica e a psicologia. A psicologia, ela não foi uma ciência que surgiu agora. Né? Aristóteles era psicólogo. Né? Santo Tomás de Aquino, psicólogo. Então, a psicologia, enquanto ciência experimental, tudo bem, você pode dizer, começaram a fazer esses experimentos mais específicos agora, nos últimos séculos. Porém, psicologia, justamente, psique, alma, né? E logos, discurso sobre a alma, isso a gente já vê desde as primeiras especulações sobre as causas últimas do homem, sobre as causas últimas da natureza. Então, por mais que não seja, a psicologia não é metafísica, porém, ela bebe da metafísica nesse sentido, enquanto busca as causas últimas. A alma é, de certo modo, uma causa última do homem, enquanto é forma do corpo, da matéria. Né? O ato primeiro, a forma é ato primeiro da matéria. Então, a alma é o ato primeiro, é o que une e organiza esse corpo. Né? Por que a gente consegue, todos nós somos homens, falar como homens, rir como homens, pensar como homens, obrar como homens, porque temos uma forma, um princípio operativo de ação, uma essência, humanidade que nos faz ser assim.
e não faz essa matéria ser outra coisa. E eu acho muito interessante que eu já vi uma vez que uma das provas da alma, né, é porque o ser humano ele não se explica pela soma de suas partes. Por exemplo, Exatamente. se a gente pega um carro, sei lá, quebrou o motor de arranque, o carro não vai andar, né? Vai funcionar e tudo, mas se você troca a peça e coloca, Uhum. perfeito. Agora, o homem, se você juntar todo o mecanismo do homem enquanto fisicamente falando, Uhum. não vai se explicar como ele se opera. Tanto que, por exemplo, se uma pessoa morrer do coração e ver os médicos tirar o coração, colocar um coração novo no lugar, ele não vai estar, não vai voltar à vida. Por quê? Porque a alma saiu do corpo. Exatamente. Então, o ser humano ele não é um conjunto de substâncias, não é simplesmente uma unidade de ordem. O ser humano não é um macaco mais evoluído, né, e nem um computador mais complexo. Né? O ser humano é uma unidade substancial, é uma substância, né, uma substância própria, que tem a sua forma substancial, que é princípio de todas as suas operações, que nós chamamos de alma. Né? E essa alma tem as suas potências, tem as suas faculdades. E estudar essa alma é estudar esse homem completo. Então, a metafísica é justamente esse olhar sobre essas causas últimas, no caso do homem e da alma, que nós podemos chamar de filosofia do homem, podemos chamar de antropologia filosófica. Isso não exclui também, como a gente conversava, contribuições positivas que a psicologia experimental moderna possam trazer também a esse âmbito. Então, é óbvio que Aristóteles e Santo Tomás de Aquino não estavam munidos das técnicas e dos métodos que vocês hoje têm a oportunidade de estudar dentro da universidade, psicologia, etc., se a fazem bem, né, podem aprender métodos fantásticos de curar esse homem que você, através da filosofia, conheceu quem é. Então, basicamente, sabendo quem é o homem, e isso eu sei pela filosofia do homem, pela psicologia filosófica, digamos assim, eu posso dizer qual é o fim último do homem e o que o homem tem que fazer para chegar a esse fim último. O que é a felicidade? Eu saio até do âmbito da antropologia filosófica, vou para o âmbito da ética, né? O que é a felicidade, o que o homem deve fazer, as virtudes, como chegar ao meio termo entre as ações, como o homem deve obrar, qual é um obrar virtuoso, o que vai deixá-lo feliz, qual é o verdadeiro bem que ele busca para a sua natureza. Então, tudo é concorde. Então, se eu tenho uma boa filosofia, uma filosofia realista, se eu tenho uma boa metafísica, se eu sei o que é o homem, eu vou saber o que o homem precisa fazer para chegar ao seu fim. Né? E aí vai entrar todas as técnicas e todos os métodos que os psicólogos vão utilizar. Né? Então, eu acho que nesse aspecto, a filosofia tem muito a agregar à psicologia, e a psicologia tem muito a agregar também aos bons filósofos, aos bons antropólogos, digamos assim. Com certeza. E aproveitando, né, essa relação entre a psicologia e a filosofia, né, metafísica, vemos que muitas das correntes modernas, né, psicanálise, TCC, terapia cognitiva comportamental, behaviorismo, etc., né, elas contêm uma má filosofia de base, Sim. uma filosofia idealista, né, que não é realista, enfim, que contém vários erros. E, consequentemente, né, leva muitos erros na prática. Ou, por exemplo, pode até enxergar o ser humano em uma só parte do ser humano, mas não enxerga o ser humano na sua totalidade. Tudo Sim. isso por causa da filosofia. Uhum. Então, assim, com base, Diácono, na filosofia de Santo Tomás, na filosofia de Cornélio Fabro, gostaria que o senhor explicasse um pouco mais, né, na medida do possível, quais são os erros das correntes modernas de psicologia, né? Os erros filosóficos, digamos assim. Isso. Daria para a gente falar largamente sobre isso, até com as tuas contribuições também, sobre as correntes de psicologia moderna, que, modéstia à parte, não sou especialista, não conheço muito bem. Mas, de modo geral, é o que o senhor mesmo na introdução falou. Se nós partimos de pressupostos errados sobre o que é o homem, até sobre as próprias potências e faculdades humanas, eu vou acabar chegando ou já num erro intelectual de errar o fim do homem, o que acontece. O próprio grande filósofo, padre Júlio Menvielli, um padre argentino, ele fala na questão da liberdade, seguindo um pouco de Fabro também, que nós... Bom, o fim último, que é a felicidade, todos tendem a ele. Ele tem uma atração infalível, digamos assim. Todos querem ser felizes, até o depressivo, até o suicida. Ele está buscando nesse mal um bem. Ele vê como não tem como fugir do bem. O bem é o fim último de todos, a felicidade para a nossa natureza. Porém, bom, podemos errar no fim concreto da nossa vida, porque o bem
sumo ele não é evidente. Ele não está... Bom, as pessoas de fato discordam sobre isso. Onde está a felicidade concreta da O que vida é de cada um? felicidade? Claro. Então, muita gente vai discordar. Por mais que todos busquem a felicidade, eles vão buscá-la em lugares distintos. Isso é como uma espécie de eleição que nós fazemos também, e nós podemos errar nessa eleição. Podemos eleger uma coisa que é um bem, só para dar um exemplo. O ser humano é um animal racional. Nós somos animais. Claro. Ou seja, somos substâncias viventes sensitivas. Temos conhecimento sensível. Temos paixões. Temos apetite irascível, apetite compulsível, né? Aprendemos formas sensíveis e nos inclinamos a elas. São bens para a nossa natureza. Mas são bens para a nossa natureza animal. Existe uma natureza racional acima dessa, que são bens maiores. O meu intelecto me diz isso. Mas não significa que as outras coisas não são bens. Comer é um bem. Né? Tomar uma água, né, é um bem para a natureza do palestrante de boca seca. Com certeza. São bens. Porém, se eu coloco o fim da minha vida neles, eu não vou estar cumprindo com toda a integridade da minha natureza. E vai haver uma desordem, eu não vou ser feliz. Em término, é basicamente isso. A maioria das correntes psicológicas, né, e filosóficas também, que acabam equivocando-se, partem de um pressuposto de uma humanidade, como você disse, olfateada. Eu pego algum aspecto do ser humano e amplifico isso, por exemplo, o prazer. Então, a felicidade está no prazer. Por exemplo, aí a gente tem todo o romantismo, né, filosófico. Por exemplo, Nietzsche. O Freud também. Exatamente. Então, falando das correntes psicológicas, né, Freud ele bebe muito do Nietzsche, né, enquanto filósofo. Na verdade, o Freud, ele mais que nada, ele quer dar uma roupagem médica, né, para essa filosofia de Nietzsche, né, do Überman, do super-homem, né, que é aquele que consegue, nessa dinâmica que Freud explica, né, do id, do ego e do superego, de você, de certo modo, vencer esse conflito, que é um conflito real. E se fôssemos realmente filósofos realistas, se Freud fosse um filósofo realista, ele veria que realmente existe um conflito entre o teu intelecto, que vê um bem, e a tua sensibilidade, que tende a outro bem. Só que a solução não é a que ele propõe, de simplesmente eliminar esse superego que está te oprimindo, né, a você não cumprir as tuas pulsões, mas justamente o contrário, pegar a tua vontade e educá-la, né, para que você consiga, através da virtude, ordenar tuas potências, ordenar a tua afetividade, para que você realize atos virtuosos. Virtuoso é isso, é você realizar o ato que é bom deleitavelmente. Com os afetos inclinados para o objeto bom. Exatamente. Isso você vai conseguir pelo trabalho, pela repetição de atos. Né? A gente faz isso muito na direção espiritual. Vocês fazem muito dentro do consultório, com técnicas, com métodos. Então, isso falamos o bom. Mas o ruim é justamente o contrário. Se você parte também de uma concepção meio torta do que é o ser humano, você vai fazer teorias e teorias e teorias para ajudar ele em consultório a ser o que ele não tem que ser. A chegar num fim que não é o dele. Né? Então, chega a pessoa deprimida, às vezes no consultório, e às vezes o psicólogo, às vezes que não conhece questão de virtudes, todo esse trabalho realista, e vai sugerir o vício do orgulho. A pessoa vai falar, não, você é mais, você... E pelo contrário, ao invés de olhar a realidade, o que você realmente é, para morder essa realidade e superá-la, não, inventa. É uma neurose. Santo Inácio de Loyola vai chamar de segundo binário isso, né? Você inventa uma realidade que não é real, né? Mas que funciona bem na tua cabeça, você consegue abraçar uma consciência tranquila e consegue abraçar o erro ao mesmo tempo e viver assim. Só que o problema é que essa neurose, isso vai aumentando com o tempo e vai chegar uma hora que você vai quebrar. E aí quando quebrar, é uma doença. Então aí vai precisar de medicamentos e tudo isso, porque você não está usando o teu corpo do jeito que ele deve ser, não está usando a tua mente do jeito que ela deve ser. É como se um ser humano fosse feito por Deus, um instrumento. E esse instrumento tem a sua regra, seu manual de instruções. E eu tenho que usá-lo de acordo com o manual de instruções. Se eu uso diferente, eu vou quebrar. Então é isso que a gente vê muitas vezes, a psicologia errônea, por partir de concepções erradas do que é o homem, de uma ética filosófica errada, de uma antropologia filosófica errada, acabar levando o homem para outro lugar, ou seja, quebrando o homem e gerando doenças, tudo, em vez de curá-lo, né, aumenta ainda mais o abismo, exatamente. De fato, tem aquela frase, né, tipo, um pequeno erro no princípio se torna grande no final, né? Exatamente, São Tomás. Por isso que você vê a importância da filosofia. E bem, Diácono,
já que estamos um pouco assim nesse contexto filosófico assim, já que vimos a importância também da filosofia, tanto para a psicologia como para as ciências, como para a própria vida também, Uhum. se você tivesse que dar uma dica para uma pessoa que está querendo começar a estudar filosofia agora, né? O que você falaria para ela? Tipo, onde estudaria? Como Uhum. estudaria? Que dica você pode dar para esse público? Isso. Realmente, estudar filosofia, principalmente filosofia tomista, hoje é um desafio, porque a gente, infelizmente, carece de material abundante sobre o tema. Tem muitos manuais, né? Mas a maioria dos manuais padece de vários problemas, sem querer entrar muito no mérito da questão, mas Santo Tomás ele tinha a doutrina que ele expôs nos seus escritos, mas pouco tempo depois da sua morte, isso é incrível, como pouquíssimo tempo depois da sua morte, o núcleo essencial da sua doutrina, de certo modo, se perdeu. E grandes intérpretes de Santo Tomás, por exemplo, o português, né, Grande João de Santo Tomás, o Cardeal Caetano, vários outros, né, que são tomistas, de certo modo se esqueceram do núcleo da metafísica de Santo Tomás de Aquino, que é a metafísica da participação, que é justamente o fato de Deus ser o ipsum esse subsistens, né, o próprio ser subsistente, e todas as coisas que são na medida da sua essência, que é o modo concreto de ser alguma coisa. É uma potência que recebe esse ato de ser e o limita, e participa, como pega uma parte desse ser. Né? Por exemplo, nós não somos tudo, nós somos homens. Temos uma essência limitada, que é princípio de nossas operações. Obramos e agimos como homens. Porém, se pararmos para observar, e aí eu já vou entrar no padre Cornélio Fabro, porque durante todos esses anos isso ficou perdido e foi redescoberto por ele, nós somos homens, mas eu não sou todo o homem. Eu não sou toda a humanidade em mim. Eu não sou ao mesmo tempo branco, ruivo, louro, negro, não. Eu tenho uma parte concreta, uma realização concreta, né, na minha matéria quantitatis in ata, no meu indivíduo, né, que concretizou essa minha forma, que concretizou essa minha essência, né, a ser uma participação específica da humanidade. Então, a humanidade é uma participação específica do ser, mas eu também sou uma participação específica da humanidade. Mas, bom, vamos supor, se pudéssemos fazer uma abstração mental, se eu conseguisse na minha cabeça olhar em um vislumbre para todos os homens, para todos os seres humanos, todas as suas perfeições, e juntasse tudo numa ideia. Tipo a ideia do Platão lá no Hiperurânio, aquela ideia perfeitíssima que contém tudo. Ainda assim, essa ideia não seria tudo. Seria o homem ideal, o homem perfeito, mas não é, por exemplo, o cavalo, o cachorro, os outros animais. É um animal. Mas vamos ir além, vamos supor que eu sou muito inteligente, eu consigo pensar mais, eu juntei todos esses animais ideais que eu tenho na minha mente, que juntam toda a perfeição de todos os animais e juntei. Aí eu tenho um animal ideal, que é ao mesmo tempo o gato, o cachorro, o cavalo, o homem, etc. Porém, ele não é uma rocha, não é um vento, não é uma flor, etc. Então, vamos supor que eu consigo fazer toda essa sinapse de tudo. Aí é a primeira etapa do que Cornélio Fabro vai chamar de resolutio in fundamento, que é todo um processo que ele parte assim, pensando, né? As pessoas gostavam de pensar naquela época, né? Gostava. Ele olhou para uma atualidade, um ato acidental, por exemplo, a cor de uma pele, e falou, poxa, essa atualidade não tem o ser em si, tem o ser em outro. Qual que é o fundamento dessa atualidade? Vamos no fundamento dele. A substância, o homem, que é branco. A brancura tem um fundamento no homem que é branco. E esse homem na humanidade? E essa humanidade na animalidade? E a animalidade no gênero? E aí foi aumentando até que ele chegou onde a gente chegou agora, que é no ser. Então eu tenho uma visão de tudo que é, né, dos entes. Ente é justamente o particípio presente do verbo esse, o verbo latino. Assim como estudante, né, é aquele que estuda, o ente é aquele que é. Então, quando eu chego no ser doente, né, não no ser doente do ser enfermo, né, por mais cacofônico que fique, né, o ser doente, quando eu chego nessa atualidade última, esse ato de ser, eu vejo que ele se encontra nas coisas, esparramados, segundo o mais e o menos. Isso os formalistas perderam. Né? Essa escola perdeu ao identificar o esse com existência. Eu posso dizer que eu existo, e eu posso dizer que um livro existe,
que um animal existe. E a pregação aqui é unívoca, todos nós existimos, né? Porém, é análogo dizer que eu sou e que uma cadeira é. Por quê? Porque eu sou mais do que uma cadeira. Você tem mais Porque ser do que a cadeira. Tenho mais ser, eu tenho mais perfeição ontológica do que essa cadeira. Tenho mais perfeições do que ela, eu sou num grau maior. Eu participo mais da perfeição do ser, através da minha essência humanidade, que é a essência dela, a cadeira. É como se fossem, quem sabe ato e potência, já aprendeu, sabe que a potência passiva é uma capacidade de receber um ato. É como se fosse uma caneca. Uma caneca é uma potência de receber um conteúdo líquido, né? E uma jarra também. É como se nós fôssemos uma jarra e a cadeira fosse uma caneca. É uma essência que também limita esse ser a ser uma perfeição concreta, só que menos perfeita do que a minha. E isso é tudo para Santo Tomás, né? Isso é, por exemplo, a base do argumento das 5 vias, né? Que é um dos argumentos pelo qual as pessoas mais conhecem Santo Tomás, né? Sempre falam, Santo Tomás é fé e razão e as 5 vias, né? Só que, na verdade, não chegam na profundidade das 5 vias porque carecem desse conhecimento profundo sobre a metafísica de Santo Tomás, que ficou perdido. Isso está estampado na maioria dos manuais. Então, eu dei essa volta toda porque é difícil de explicar, mas você perguntou que manuais utilizar, né, que matéria, como estudar Santo Tomás. O melhor é recorrer diretamente aos seus textos, porém, Santo Tomás escreveu muito, né? Ele foi um escritor extremamente profícuo, apesar de pouco tempo de vida, né? Escreveu, tem até anedotas fantásticas, né, de que ele ditava para os seus amanuenses enquanto dormia, né, ou ao mesmo tempo, consciente, ele ditava para 4, 5 amanuenses ao mesmo tempo, trechos de livros distintos, né, porque na época para escrever no pergaminho, era com a pena, era todo um trabalho, ele ditava a frase, enquanto o amanuense escrevia, o outro, ele ditava outra de outro livro para o outro, e depois voltava para esse. Foi uma atividade intelectual extremamente acelerada, e extremamente acertada, né? Tem histórias, a gente poderia falar o dia todo, né? Quando chegava Santo Tomás em querelas absurdas, das quais ele não conseguia fugir, os outros freis disseram que uma vez ele saiu do quarto dele, foi até a capela, colocou a cabeça no sacrário, depois saiu e escreveu. Continuou escrevendo, porque ele não conseguia, como que Jesus falou para ele aí ao pé do ouvido o que ele tinha que escrever, né? Coisas assim, né? A ponto de ouvirem um vozerio na cela de Santo Tomás, e falou, o que o Frei Tomás está falando com quem? Agora não é permitido ninguém entrar na cela. E aí foram ver assim pelo cantinho, pela fresta, e viram Santo Tomás discutindo uma questão exegética com São Pedro e com São Paulo, com os apóstolos, simplesmente. Então, bom, tirando essas anedotas, entendemos como que ele é realmente o doutor Angélico, escreveu muito. Então, simplesmente sair pegando os escritos de Santo Tomás é uma tarefa muito árdua. Então, parando para pensar um pouco sobre a sua pergunta, acho que o melhor jeito seria ter um mestre, né, que nos guie, alguém que já adentrou nesses umbrais e que possa nos guiar nesses vitrais dessa catedral que é, por exemplo, a obra da Suma Teológica, né, que foi uma obra escrita para noviços, né, para iniciantes em teologia, mas que não são os iniciantes de hoje. Hoje nós somos muito mais iniciantes do que isso, de modo que a Suma até se torna um pouco complicado. Então, o melhor método seria ter um professor, né? Você teve essa graça, né? Eu tive essa graça de ter excelentes mestres, né? no Verbo Encarnado, padres que se debruçaram profundamente sobre a doutrina de Santo Tomás e nos passaram esse presente de ter, por exemplo, um manual, apostilas que nós temos, que tem as suas falhas, né? Às vezes as traduções do espanhol, o portunhol, né? Mas que tem de modo mastigado, assim, de modo palatável, assim, a doutrina sublime, de modo que todos nós conseguimos aprender e chegar num nível de profundidade muito grande. Isso é o que a gente, Mutatis Mutandis, busca fazer na nossa plataforma. A nossa plataforma busca ser um material extremamente acessível, aulas, não aulas gigantes de 3 horas de aula com muitos termos filosóficos, mas aqui, em 1 hora de conversa, a gente tem que usar esses termos, não tem como, senão a gente não consegue falar do que a gente quer falar. Mas se a gente estiver dando aula para alguém do zero, né, nós vamos explicar todos os termos, né, bem didaticamente mesmo, de modo bem mastigado, de modo que todos consigam tirar fruto dessa doutrina, que é um patrimônio da igreja, né, desde a dona de casa, que vai
se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa virtuosa através do estudo da filosofia de Santo Tomás, até o professor de filosofia da universidade, por exemplo, que vai descobrir, né, os erros do imanentismo que ele faz parte, das doutrinas idealistas que ele, de certo modo, comungou. Então, eu acho que todos vão tirar muito proveito, né, desses cursos que a gente vai publicando em vários módulos. Existe, obviamente, hoje já materiais disponíveis, né, de modo geral, posso indicar alguns, principalmente da editora EUNSA, né, editora da Universidade Navarra, dos padres da Opus Dei, que publicam aí na Espanha. E tem manual de tudo. Aí tem manual de filosofia da natureza, manual de metafísica, de filosofia do homem. Né? Como um mestre de filosofia da natureza, recomendo muito o padre doutor Mariano Artigas, também da mesma comunidade, né? Algumas dessas obras são traduzidas para o português, inclusive. Mas é isso, são manuais. Então o manual ele vai padecer dessa complexidade da obra original e, ao mesmo tempo, eu acho que todos esses manuais ainda são grandes demais para um iniciante do zero, assim. Eu acho que seria necessário mastigar ainda mais esse material. A gente na plataforma vai buscar fazer isso, pegar o nosso material e entregar já de forma bem mastigada. Mas não desanimem, né? O alento é que sigam em frente. Não é fácil. Eu, quando estava na Grécia estudando grego, aí a professora ela nos disse uma frase, né? Halepá tá calá. Né? Significa as coisas, tá calá, as coisas boas, halepá, são difíceis, né? O grego é bem difícil e filosofia tomista também. Mas todas as coisas boas são difíceis. E vale a pena porque nós vemos os frutos, vemos o quanto que a nossa sociedade precisa e o quanto que vai ser bom, né, os frutos da filosofia tomista na nossa igreja, na nossa sociedade, a blindagem contra as falsas ideologias, a cura real do coração do ser humano, né, é simplesmente uma revolução para o bem, né, o estudo de Santo Tomás. Então, recomendo que todos vençam essas dificuldades e empreendam essa carreira, porque vale a pena. E sabe uma outra coisa que eu também, enquanto você falava, eu pensava, de fato, realmente uma filosofia tomista é difícil. Mas uma coisa que acredito que já é aplicável para todas as pessoas que nos assistem, tudo que quer aprender um pouco mais de filosofia, porque assim, Santo Tomás não tinha Santo Tomás para ensinar ele, entendeu? Mas como que Santo Tomás chegou nisso? Porque ele pensava, né? E eu vejo que hoje em dia a sociedade, ela também não pensa, entende? Não, tipo assim, tá na faculdade, recebe aquele conteúdo, mas não vê se aquilo bate com a realidade. Sim. Não tem um trabalho sobre isso. Eu acredito que também isso daí vai ajudar muitas pessoas a descobrirem a verdade, né? Às vezes até começar a entender Santo Tomás, porque em vez de só ler e dar aquela verdade como certa, começar a questionar sobre a realidade e pensar sobre a mesma. Isso, né? Não é uma crítica superficial, no sentido de uma crítica cartesiana, não tem que duvidar de tudo, não, mas é justamente, hoje nós vemos nas universidades, muitas questões ideológicas sendo impostas, e a ideologia, uma comparação muito legal que eu ouvi uma vez, é como se fosse uma lente de contato, um óculos que você coloca e através do qual você começa a enxergar todas as coisas, né? Através da ideologia. E a realidade é justamente você tirar esse óculos e olhar com os teus olhos reais as coisas. Então, Santo Tomás de Aquino, além de toda a informação que ele te traz sobre psicologia, sobre direito, sobre política, sobre economia, sobre medicina, sobre tudo. Além disso, eu acho que o maior fruto do tomismo é você tirar o raio dessa lente que você está enxergando o mundo e começar a ver a realidade de novo, né? E a realidade cura. Né? Então, eu acho que esse é o principal fruto que o próprio estudo de Santo Tomás já vai te dar. Né? E a cabeça de Santo Tomás é tão organizada que quando a gente vai lendo os escritos de Santo Tomás, a gente se blinda de muita coisa, de falácias, de argumentos nada a ver que o mundo vai trazendo, porque você, de certo modo, Santo Tomás ele tem esse fruto, ele imprime na cabeça de quem o estuda a ordem que ele tem nos seus escritos. Então isso é fantástico. O latim também, né? O latim, para quem estuda latim, o latim é como um xadrez, né? A gente costuma falar que além do latim ser um excelente instrumento para você acessar as obras que foram escritas em latim, como por exemplo Santo Tomás de Aquino, mas o latim em si, ele vai treinar muito a tua cogitativa para que você como que tenha um raciocínio mais rápido, digamos assim, né? Você tem frutos em si. A mesma coisa o estudo de Santo Tomás. É um estudo instrumental, mas também um bem em si. Vale a pena. Muito bem. Então, você vê
a grande importância que tem a filosofia tomista, né? Então, compartilhe esse vídeo com quem precise, comente se você gostou, se ficou difícil, se querem ter acesso à plataforma. E bem, eu agradeço muito a sua presença aqui, Diácono. Nada, Muito obrigado a obrigado, viu, vocês sua aí pelo bênção. convite. Deus abençoe. Imagina, fica o convite para gravar mais coisas, cursos e etc, viu? E nos vemos no próximo episódio do nosso Talk Show.